Presidente Jair Bolsonaro promete ajuda para os caminhoneiros comprarem combustível. Governo faz ajuste nas contas para pagar o Auxílio Brasil. O presidente do Senado diz aos governadores que vai tentar um acordo sobre o imposto dos combustíveis. 1000 dias depois, as buscas continuam pelas vítimas da tragédia de Brumadinho, que ainda não apresenta culpados. Novo foco de Covid coloca as autoridades da China em alerta. Rainha Elizabeth passa a noite no hospital para fazer exames de rotina. O esqueleto de Big John, o maior dinossauro conhecido pelo homem, foi leiloado por mais de 40 milhões de reais. E uma reportagem mostra os cuidados necessários na hora de embarcar em um avião com um animal de estimação. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O governo federal inaugurou hoje na Paraíba o último trecho do canal do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Seguindo uma grande agenda chamada Jornada das Águas, também foi inaugurado o ramal do Agreste, a maior obra de infraestrutura hídrica de Pernambuco. Durante a cerimônia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou a criação de uma bolsa para auxiliar os caminhoneiros autônomos a bancar a variação do preço do óleo diesel. Após 13 anos, o empreendimento que garante o caminho das águas no eixo leste-norte foi concluído. O trecho inaugurado nesta quinta-feira em São José de Piranhas, na Paraíba, possui 8 quilômetros de extensão e vai atender especialmente os moradores da Paraíba e Rio Grande do Norte. O investimento federal na estrutura foi de 49,7 milhões de reais. Na cerimônia de inauguração, o presidente Jair Bolsonaro esteve acompanhado de ministros de Estado e destacou a importância do empreendimento. Essa obra que está aqui começou lá atrás com Dom Pedro, passou por vários governos, mas estava parada há muito tempo. Notícias tivemos aos montões de corrupção e desvio de recursos. Nós resolvemos, juntei os ministros e falei, a nossa prioridade é concluir a obra, até porque é mais barato. E essa obra concluída, ela acaba gerando benefício e riqueza. Obra parada gera apenas prejuízo. Estamos aqui hoje, inaugurando mais um trecho da transposição do São Francisco. No período da tarde, em Sertânia, Pernambuco, o governo federal entregou o ramal do Agreste, maior obra de infraestrutura hídrica do estado. Assim que as duas etapas da obra forem concluídas, mais de 2 milhões de moradores serão atendidos em 68 municípios. O empreendimento recebeu investimentos federais de 1,67 bilhão de reais. As entregas fazem parte da Jornada das Águas, evento organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que está percorrendo 9 estados a partir da nascente do Rio São Francisco, em Minas Gerais, para fazer anúncios e entregar obras de infraestrutura hídrica e recuperação de nascentes. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou o pioneirismo da iniciativa e os investimentos federais nas obras. O presidente Bolsonaro alocou nesse canal mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Em apenas 2 anos e 9 meses, executou a obra, terminou a obra, está entregando a obra, está aqui. Hoje é um dia de alegria, não apenas para Pernambuco, mas para o Nordeste brasileiro. Disse hoje, mais cedo, lá na Paraíba, quando inauguramos o último trecho da obra física da transposição do São Francisco, que é um sonho de 150 anos, desde 1870, dos idos de 70, quando Dom Pedro II inicia a primeira ação do Estado brasileiro para combater os efeitos da seca, que é o açude de cedro lá no Ceará. 150 anos depois, quantos governos passaram no comando do nosso país?
Quantos governantes vieram aqui fazer discursos em busca de voto ao povo brasileiro e ao povo nordestino? Quantos fizeram promessas vãs? Quantos fizeram propagandas enganosas? Precisou passar 150 anos e aparecer o doido do Jair Messias Bolsonaro para resolver o problema. No evento em Sertânia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um balanço das ações do governo federal e anunciou a criação de um auxílio para os caminhoneiros autônomos enfrentarem a alta dos combustíveis. As consequências do fique em casa, da tentativa de quebrar a economia, estamos pagando um preço alto, com inflação em alimentos, preço de combustíveis e gás de cozinha. O mundo também vem sofrendo com isso, de forma mais grave do que nós. No Reino Unido, a inflação no gás chegou a 300% em 2 meses. Na Europa como um todo, chega-se a 200%. O preço do combustível lá fora está o dobro do Brasil. Sabemos que aqui é um outro país, mas grande parte do que consumimos em combustível, ou melhor, uma parte considerável, nós importamos e temos que pagar o preço deles lá de fora. Decidimos, então, os números serão apresentados nos próximos dias. Nós vamos atender aos caminhoneiros autônomos. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel. Fazemos isso porque é através deles que as mercadorias, os alimentos, chegam nos 4 cantos do país. O preço do litro do óleo diesel com menor teor de enxofre, que prejudica menos o motor, atingiu R$ 5,03. Segundo o monitor da Petrobras, é o valor mais alto nos últimos 10 anos. Hoje, segundo o levantamento feito, um consumidor gastaria quase a metade de um salário mínimo para abastecer o seu veículo com 100 litros de combustível. Um estudo de fase 3 mostrou que a terceira dose da vacina desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech é 96,5% eficaz na proteção contra o coronavírus. A informação foi divulgada hoje pelas duas empresas. Os resultados são preliminares e os testes contaram com 30 mil participantes que completaram o ciclo vacinal do imunizante. Vamos ver como estão os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, já foram aplicadas 266.444.165 doses. Significa que 73,8% dos brasileiros já foram vacinados com a primeira dose e mais de 108 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas com as 2 doses ou com a vacina de dose única. A vacina Coronavac contra a Covid será utilizada apenas para a aplicação da segunda dose em São Paulo. A informação foi confirmada pelo secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, que explicou que a mudança de orientação ocorre devido à falta de vacinas para a manutenção da aplicação de primeiras e segundas doses. De acordo com Aparecido, o mais importante neste momento é garantir que todos os imunizados com a primeira dose de Coronavac consigam concluir o esquema vacinal. As atividades acadêmicas foram retomadas hoje na sede da Academia Brasileira de Letras, no centro do Rio de Janeiro. Mas o acesso ao público continua proibido. As tradicionais sessões das quintas-feiras ocorrerão na sede da entidade, com a participação dos acadêmicos seguindo os protocolos de segurança do município em relação às medidas de prevenção à Covid-19. E a Prefeitura da cidade de Buenos Aires anunciou que o uso de máscaras ao ar livre deixou de ser obrigatório. O anúncio ocorre quase um mês após a Argentina flexibilizar o uso do acessório de proteção. Na ocasião, o prefeito da cidade, Horácio Rodrigues, preferiu esperar até que 70% da população estivesse com o esquema vacinal completo para liberar o uso da máscara, marca que foi alcançada no dia 18 de outubro. A obrigatoriedade do acessório continua dentro das salas de aula e nos transportes públicos. O fim de outras medidas sanitárias, como a aferição de temperatura de consumidores em comércios e supermercados, também foi anunciada por Rodrigues.
Já são 6 bilhões e 760 milhões de doses de vacinas aplicadas no mundo, de acordo com a Universidade de Oxford. Segundo o balanço, o primeiro lugar continua da China, com 2 bilhões e 240 milhões de doses. A Índia aparece em segundo, agora com quase 1 bilhão de imunizantes aplicados. Em terceiro lugar, aparecem os Estados Unidos, em quarto, o Brasil e em quinto, o Japão. E ainda na China, um novo foco de casos do coronavírus colocou as autoridades em alerta. 13 novos contágios foram identificados. Autoridades da China cancelaram centenas de voos, fecharam escolas e iniciaram uma grande campanha de testes anti-Covid no país. O surto foi vinculado a um casal de idosos que viajava com um grupo de turismo. Os dois iniciaram o deslocamento em Xangai antes de voar para Xi'an e as províncias de Gansu e Mongólia Interior. Desde então foram detectados dezenas de casos vinculados ao casal que tiveram contatos próximos com pessoas de pelo menos 5 províncias e regiões, incluindo a capital Pequim. Locais turísticos, escolas e áreas de entretenimento, além de alguns complexos residenciais, também foram fechados. Em algumas localidades, como a cidade de Lanzhou, capital de Gansu, com 4 milhões de habitantes, as autoridades pediram aos moradores que não saiam de casa se não for necessário. Apenas aqueles que testam negativo para a Covid-19 podem se deslocar. Os aeroportos nas regiões afetadas cancelaram dezenas de voos, segundo o site VeriFlight. Quase 60% dos voos para os principais aeroportos de Xi'an e Lanzhou foram suspensos. E veja a seguir, o Brasil faz ajuste nas contas para pagar o novo auxílio. E ainda, presidente do Senado promete aos governadores tentar um acordo sobre o imposto dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou hoje que o Auxílio Brasil de R$ 400 não vai furar o teto de gastos. A declaração foi feita durante um evento em Sertânia, no estado de Pernambuco. A previsão do governo é começar os pagamentos do Auxílio Brasil a partir do mês que vem, já que em outubro é paga a última parcela do auxílio emergencial. O governo também planeja aumentar o número de beneficiários do programa de 14,7 milhões para 16,9 milhões. Nesta quinta-feira, o presidente reafirmou que o governo não vai furar a regra do teto de gastos. O auxílio emergencial está chegando ao fim. Nós já acertamos o novo valor do Bolsa Família, que chama-se agora Auxílio Brasil. A média do Bolsa Família era de R$ 192. E tinha muita gente que recebia 40, 60, 80 por mês. Nós acertamos que o novo Bolsa Família será de R$ 400. Para todo mundo, sem exceção. Jair Bolsonaro declarou que os momentos são difíceis, mas que o governo não deixará ninguém para trás e que o Brasil é um dos poucos países que menos sofreu com a economia em decorrência da pandemia. E é um dos países que melhor está saindo dessa crise também. Somente no corrente ano já foram criados mais de 2 milhões de empregos de carteira assinada. Vamos saindo da crise. Agora à noite, uma comissão especial da Câmara aprovou mudanças no pagamento dos precatórios para permitir folga no orçamento e bancar os custos do Auxílio Brasil. Falta a votação do plenário. A medida ajuda o governo, que fez uma alteração no cálculo do teto de gastos, mas pelo menos 4 secretários do ministro da Economia, Paulo Guedes, não concordaram com o arranjo e pediram demissão. Nesta quinta-feira, o dólar fechou em alta de 1,92% após o ministro Paulo Guedes confirmar que o governo pagará R$ 400 de Auxílio Brasil até dezembro de 2022 e falar em licença para furar o teto de gastos para financiar o benefício. A moeda norte-americana encerrou cotada em R$ 5,66 na venda. É o maior patamar para o fechamento desde 14 de abril e a maior valorização diária
desde 8 de dezembro. O Cadastro Único, que é o principal instrumento para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, será usado também no Auxílio Brasil, funcionando como um pré-requisito para que a inscrição seja avaliada. Estar no Cadastro Único já é uma facilidade para a inscrição no novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, mas não significa a entrada automática no programa, já que a proposta também tem suas regras específicas. Se a família que precisa do Auxílio Brasil não estiver registrada no Cadastro Único, ela deve verificar onde e como é feito o cadastramento e realizar a inscrição. Podem se inscrever no Cadastro Único as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou total de até 3 salários mínimos, em torno de R$ 3.300, as famílias com renda maior, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em outros programas do governo, pessoas que moram sozinhas ou em situação de rua. O responsável familiar deve passar por uma entrevista em que vai responder questões sobre a família, o domicílio e as despesas da casa. Os beneficiários do programa devem fazer a atualização cadastral do CadÚnico a cada 2 anos no máximo, mesmo que não haja alteração de dados. E é importante lembrar que o governo faz anualmente a averiguação cadastral para verificar possíveis inconsistências de informações identificadas a partir do cruzamento do Cadastro Único com outras bases de dados do governo. Governadores se reuniram hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir o projeto que fixa o valor do ICMS para os combustíveis. Após a reunião, Pacheco disse que buscará uma agenda entre os gestores estaduais e a Petrobras. Governadores e secretários de Economia conversaram nesta quinta-feira com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, sobre o projeto que fixa o preço do ICMS sobre o valor dos combustíveis. A proposta aprovada pela Câmara prevê que o ICMS será fixado anualmente e não poderá exceder em reais por litro o valor médio dos preços ao consumidor final. A estimativa é que a redução do preço final da gasolina seja de 8%, do etanol de 7% e do óleo diesel de 3,7%. Os governadores alegam, no entanto, que com isso haverá queda de arrecadação de até 32 bilhões de reais para os estados e municípios. Assim que o projeto foi aprovado, Pacheco disse que daria seguimento à votação no Senado, mas que antes ouviria os governadores, o que começou a ser feito nesta quinta-feira. Outras reuniões devem ser realizadas nos próximos dias, inclusive com a participação da Petrobras, conforme anunciou Rodrigo Pacheco. Há uma convergência por parte deles, primeiro da premissa de que o ICMS não é um único problema da composição de preços combustíveis, tampouco é o problema principal relativamente ao preço alto dos combustíveis no Brasil atualmente, segundo os governadores. Disseram muito da importância de se discutir uma política de preços de combustíveis no Brasil e a própria participação da Petrobras nessa solução, uma empresa evidentemente muito lucrativa, e que bom que ela seja lucrativa, mas que é importante tomar parte dessa discussão sobre o PLP 11, que foi uma reivindicação, inclusive, dos governadores. Defenderam todos os governadores a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária ampla, que está sendo relatada pelo senador Roberto Rocha no Senado Federal, e ficamos de evoluir e desdobrar essa primeira reunião em outras reuniões ao longo da próxima semana, para amadurecermos esse projeto e identificarmos qual o caminho que nós temos de consenso e de convergência em relação a essa situação da tributação dos combustíveis. A chuva chegou cedo ao estado de Mato Grosso do Sul e, por isso, neste ano não deve haver atraso no plantio da soja, tanto que cerca de 400 mil hectares já foram plantados, bem mais que na mesma época do ano passado. A expectativa é que Mato Grosso do Sul colha 12 milhões e 700 mil toneladas de soja na safra 2021-2022. São 533 mil toneladas a menos que na safra passada. Por outro lado, houve um aumento da área plantada, que passa de 3,5 para 3,7 milhões de hectares, o que reduz a produtividade
de 62 para 56 sacas por hectare. Essas áreas que são incrementadas, elas têm provavelmente produções bem mais baixas, porque elas estão sendo implementadas em áreas que antes eram principalmente de pastagem e muitas das vezes já pastagens com algum nível de degradação. Então a produção nessas áreas elas tendem a cair, que é o que puxa a média de produtividade do estado para baixo e acaba gerando uma perspectiva de produção mais baixa. Após um longo período de estiagem, a chuva que veio desde o começo de outubro já possibilitou o plantio de uma área maior que no período equivalente do ano passado. A gente tem hoje no estado aproximadamente 360 mil hectares já plantados, o que é 9% acima do que a gente tinha plantado nesse mesmo período do ano passado. Já para os próximos meses, há a expectativa da chegada do fenômeno Laninha, que pode interferir no processo, mas ele deve vir mais fraco que no ano passado. A perspectiva é de que tenhamos uma boa safra agora para esse ano. E veja daqui a pouco, tragédia de Brumadinho completa 1000 dias de buscas às vítimas sem nenhum culpado. E ainda, esqueleto do maior dinossauro conhecido pelo homem foi leiloado por 44 milhões de reais. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, completou 1000 dias nesta quinta-feira. E depois de tanto tempo, a maior operação de buscas do país não tem previsão para acabar. E os culpados pelo desastre ainda não foram punidos. São quase 2 anos e 8 meses de buscas. Até agora, 262 vítimas foram encontradas e identificadas. Mas para 8 famílias que esperam a localização de corpos, o tempo parou naquele 25 de janeiro de 2019, data em que a estrutura da barragem do Córrego do Feijão rompeu. Também são quase 3 anos de impunidade. Até agora, ninguém foi preso e nem punido. Em janeiro de 2020, o Ministério Público de Minas Gerais apresentou à Justiça Mineira a denúncia pelas 270 mortes. Além da Vale, da empresa alemã responsável pelo laudo que atestou a segurança da barragem, 16 pessoas foram denunciadas. Mas a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu anular o recebimento da denúncia, por entender que o caso deve ser analisado pela Justiça Federal. Com isso, os denunciados deixaram de ser réus. O tempo passou e os mais de 11 milhões de metros cúbicos de rejeitos despejados da barragem se modificaram. E a corporação foi aperfeiçoando as técnicas e os trabalhos de inteligência. Já foram colocadas em prática 8 estratégias diferentes, incluindo o uso de equipamentos desenvolvidos especificamente para a operação. E os bombeiros seguem com a esperança de levar um pouco mais de conforto às famílias das vítimas. Nas últimas 24 horas foram registradas mais 451 mortes por Covid e pouco mais de 16.800 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Mais de 20.875.000 pessoas se recuperaram da doença. Confira os números da pandemia no mundo e dos 5 países mais afetados pela contaminação. O mundo contabiliza mais de 242.435.000 casos e registra mais de 4.928.000 óbitos. Os Estados Unidos passaram dos 45.292.000 diagnósticos e tem um total de 733.033 vítimas fatais. A Índia soma mais de 34.127.000 pessoas que foram contaminadas. O Brasil ultrapassou os 21.697.000 testes positivos e registra 604.679 mortes. O Reino Unido tem mais de 8.681.000 casos confirmados. E a Rússia ultrapassou a marca dos 8.005.000 contaminações. A Rainha Elizabeth II passou a noite em um hospital em Londres e precisou cancelar seus compromissos na Irlanda do Norte. A monarca de 95 anos foi ao hospital para a realização de exames, após os médicos pedirem para que ela ficasse em repouso. A permanência durante a noite
teria sido por questões práticas, já que o Hospital Rei Eduardo VII, o oficial da realeza, fica a 32 quilômetros do Castelo de Windsor. O palácio não deu detalhes sobre o caso, mas disse que a rainha está de bom humor e desapontada por não poder mais visitar a Irlanda do Norte. Os talibãs agrediram vários jornalistas hoje em Cabul, na tentativa de evitar a cobertura de uma manifestação pelos direitos das mulheres na capital do Afeganistão. Imagens de uma câmera acoplada a um carro mostram o momento da explosão. O acidente aconteceu em uma churrascaria localizada em uma rua movimentada da cidade de Shenyang na manhã desta quinta-feira. Diversos edifícios ficaram danificados e tiveram as janelas quebradas. As ruas foram tomadas por poeira. Do local da explosão, apenas as vigas de sustentação ficaram em pé. Cerca de 100 bombeiros foram enviados ao local para socorrer os feridos. As autoridades ainda investigam as causas da explosão, mas a suspeita é de que ela tenha acontecido em uma tubulação de gás. Na China, esse tipo de explosão é frequente devido aos baixos padrões de segurança e à vigilância escassa. E a seguir, a França assume o terceiro lugar no ranking de seleções da FIFA e o Brasil ainda continua na vice-liderança. E uma reportagem mostra os cuidados que devemos ter ao viajar de avião com os animais de estimação. Os interessados em concorrer às vagas para os cursos das FATECs do Estado de São Paulo para o primeiro semestre de 2022 já podem solicitar a isenção ou redução de até 50% na taxa de inscrição do vestibular. Os pedidos devem ser feitos exclusivamente pela internet até às 3 horas da tarde do dia 26 de outubro. O valor integral da taxa é de R$ 39. Depois da morte de 2 cães durante voos, a Latam suspendeu a venda de transporte de cachorros e gatos no porão de aeronaves por 30 dias. Mas os casos acenderam um alerta para muitos donos de pets. Afinal, o que é preciso saber antes de embarcar o animal de estimação? Aconteceu de novo. Depois da morte deste Golden Retriever em setembro, após viajar com a Latam, mais um cachorro morreu em condições semelhantes. A gente considerava como um filho e nossa família toda está muito abalada. Todos nós, eu e minha esposa principalmente, minha esposa grávida agora também. Então é uma preocupação muito grande e foi um choque muito grande para todos nós. Foi no último dia 14 de outubro que o cão da raça American Bully embarcou saudável em São Paulo e chegou morto em Aracaju. A Latam requisitou que ele chegasse com 4 horas de antecedência do voo. O voo era meio-dia, então desde as 8 ele estava preso nesse canyon e só sairia de lá quando chegasse em Aracaju. No total, por volta de 7 horas e meia aí preso no canyon. Provavelmente o que aconteceu é que esses 2 animais estavam viajando sem supervisão no bagageiro do avião, onde não havia a condição ideal para que eles viajassem. A condição de pressurização, de temperatura, de oxigenação, e ambos podem ter tido uma condição que a gente chama de hipertermia, onde eles ficam com muito calor e podem vir a óbito. A Lei 9605 de 98 prevê como crime os maus tratos aos animais. Se ele for ingressar na justiça como consumidor daquela companhia aérea que fez o pagamento e que acertou a entrega de um animal que foi entregue em plenas condições de saúde e não foi recebido assim, existe no Código do Consumidor a inversão do ônus da prova. Não vai ser ele que vai ter que provar que o animal sofreu maus tratos, vai ser a empresa aérea que é obrigada a provar que não fez maus tratos no animal. A medida tomada pela Latam foi suspender a venda para o transporte de pets no porão das aeronaves por 30 dias, a contar do último dia 15. Mas a empresa informou que o cliente que já adquiriu o serviço poderá seguir viagem normalmente, postergar sem custo ou pedir reembolso. Só que não foi isso que aconteceu com este empresário que mora em São Paulo. Na semana passada, ele estava no Ceará com a família completa, inclusive com a Zara. De última hora, precisou adiar a passagem de volta que já estava comprada. Mas eles falaram que o serviço de cachorro, de transporte de animal, estava cancelado, a gente não podia deixar nossa filha canina
no estado do Ceará. E agora a gente está nessa situação de tentar reembolso, né? A gente acabou conseguindo voltar só por outra companhia e 2 dias depois do que a gente estava imaginando. A gente acabou voltando ontem. A decisão da Latam foi anunciada um dia após a morte de Weiser. Por meio de nota, a companhia se declarou consternada com o ocorrido ao cão e esclareceu que, em laudo emitido pela clínica veterinária que atendeu o cachorro, foi observado que ele roeu o quênel de madeira em que estava e se asfixiou. E completou dizendo que o quênel estava em concordância com o processo de transporte de animais de grande porte da companhia. Para ser transportado em aeronaves, o cão tem de ter pelo menos 2 meses de vida, precisa ser dócil e estar em bom estado de saúde, comprovado por atestado emitido por um médico veterinário. Para seguir viagem, os pets devem ficar em compartimentos como esses aqui. São caixas chamadas de kennel. A grande vai embaixo, no bagageiro do avião. E essa pequena vai em cima, na cabine. O cãozinho, o gatinho vai ali junto com o seu dono, junto com a sua mamãe, junto com o seu papai, né, doutora? Explica pra gente como é que funciona isso. Essa caixa é com ela que o animal pode viajar na cabine do avião. Então, cada companhia aérea tem um peso admitido de animal junto com a caixa. O animal tem que conseguir entrar aqui dentro, ficar de pé e dar uma volta nele mesmo. Vamos fazer um teste, então. Eu tô aqui com a Caroline, que se identifica como a mãe da área, certo, Caroline? Você sempre viaja com ela, né? Sim. Ela pesa quanto? Ela pesa 5.800. 5.800 para uma caixa que tem um limite de 10 quilos. Vamos lá. Vamos lá, área. Entra. A mãe dela, quando ela sente que ela está ficando sufocada aqui dentro, que ela está ficando muito ansiosa, ela tira ela e segura ela no colo. Então, ela está sob supervisão e por isso ela fica confortável, porque ela está segura do lado da mãe dela. Esse kennel é para 10. É possível colocar um cachorro de 10 quilos aqui? Provavelmente não. Provavelmente ele não vai ficar confortável. Segundo a veterinária, para embarcar com segurança, mudanças são necessárias. E algumas já estão no papel. Foi solicitado até pelo CRMV do Rio de Janeiro, tem um projeto de lei onde exigiria que tivesse um médico veterinário em cada aeroporto, para estar supervisionando o animal do momento que ele chega para o embarque até o momento que ele é desembarcado, em condições ideais. Se ele não pode viajar na cabine junto com o dono, mas lá no bagageiro onde ele está, tem que ser muito controlado. Tanto a pressurização, a temperatura, a oxigenação, tem que ter uma pessoa, porque ele é um ser vivo que está viajando ali. Nós desejamos que não só a Latam, mas todas as companhias aéreas que oferecem esse tipo de serviço, transporte de animais, repensem para que não aconteça com mais ninguém, porque está sendo realmente muito, muito impactante, um choque muito grande para todos nós, e que não aconteça com mais ninguém essa tragédia. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas de hoje, o pastor Josias Cruz destacou que nada poderá nos separar do amor de Deus. Os cristãos, uma vez redimidos, precisam agir como filhos de Deus. Isso aqui é interessante. Não adianta se você diz que é redimido e você age como um filho que não é legítimo ou filho de Deus. Você tem que agir de acordo com a palavra do Senhor Deus. Ah, eu sou de Deus e a sua atitude é de uma pessoa que desconhece Deus. Ah, eu sou filho de Deus e você aceita o problema como pessoas que não conhecem a Deus. Se você conhece a verdade opera em você. Conhece a verdade, ela liberta você. Continuando, diz, a Bíblia declara, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Todos aqueles que descobrem essa verdade têm autoridade sobre o diabo. Todos. Você precisa descobrir. Enquanto você não descobre, o diabo vai tentando, vai trazendo mal, vai trazendo doença, a pessoa vai aceitando. Você precisa descobrir isso aí. A sua real possibilidade em Cristo Jesus. Por isso devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando-o livre. Afinal, como poderemos glorificar a Deus se estamos consumidos por enfermidades? Porque segundo o 1 Coríntios 6:20, você foi comprado por bom preço. Você deve glorificar, pois, a Deus no vosso corpo. E como é que a pessoa glorifica a Deus no corpo se o corpo está enfermo, está doente?
ela não está glorificando a Deus. Ela glorifica a Deus curado. Ah, mas para ficar curado, o que eu faço? Aí você tem que tomar uma posição. Determinar a saída desse mal, porque a obra foi feita na cruz. Jesus sofreu a sua dor, o seu sofrimento, para você não ter que sofrer. Ele levou sobre si as suas doenças, as nossas doenças e enfermidades. E se ele levou, então o que é isso? Isso é uma mentira do diabo. Ele vem trazendo essa encomenda para você e você aceitou a encomenda do inferno. Diga não para esse mal agora e diga, demônio, na minha vida não. Jesus já sofreu todo o meu sofrimento para eu não ter que sofrer. Em nome de Jesus, dá o fora. Aí o milagre acontece. Então, como poderemos glorificar a Deus se estamos consumidos por enfermidades? Temos de impor que o pecado saia do nosso espírito. Caso contrário, será impossível glorificarmos o Senhor em nosso coração. Até o pecado. Como é que você pode glorificar a Deus, que é santo, se o seu coração tem maldade? Se o seu coração está cheio de ódio, cheio de pecados ocultos, que os olhos não veem, né? A pessoa vê o invólucro, a pessoa vê, né, por fora, e por fora é muito bonitinho, igualzinho a árvore da ciência do bem e do mal. Ela era agradável aos olhos. Tem gente que é agradável aos olhos, mas era o pecado. Então foge disso em nome de Cristo. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz.